A Semana em Foco da MCA. Teremos programação de segunda a sábado e contamos com a cooperação de todos os irmãos. Não é uma programação restrita só para as irmãs da MCA. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, te agradeço por esse momento especial que estamos aqui na sua casa. Te agradeço, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada visitante que está aqui. Que tudo que for acontecer hoje, Senhor, seja bom para os nossos corações. Te peço que seja com o pastor que vai entregar a mensagem e os corações que ainda não têm a teu Filho Jesus como Salvador, que possam, Senhor, te aceitar. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Momentos de missões com a irmã Águida. Nós estamos em missões estaduais, aqui eu tenho para cá, onde nós temos missionários que estão atuando no estado de São Paulo. O alvo da junta de missões, R$500 mil, da nossa igreja é R$7 mil, nós estamos todos empenhados, estamos felizes porque nós temos uma igreja missionária. Quem esteve de manhã pode ver o testemunho da igreja nacional Conquista, o que eles têm feito nessa obra maravilhosa. E foi assim até emocionante. Quem não veio, perdeu. Estão mesmo empenhados e o amor que eles têm pelas almas que não conhecem Jesus é muito grande. Então nós também temos que trabalhar unidos no mesmo, na mesma linha. Para isso nós estamos descobrindo os nossos dons, Dom de cantar, dom de pregar, dom de anunciar, dom de convidar um amigo, vizinho para vir à igreja. Por isso, o nosso tema, usando os meus dons na edificação da igreja e na evangelização do estado de São Paulo. Vamos lá? Usando os meus dons na edificação da igreja e na evangelização do estado de São Paulo. Vamos descobrir, se não descobrimos ainda, vamos orar para que o Senhor use as nossas vidas integralmente, para esse fim. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 12, 31, para ver a nossa Bíblia, que também vai falar sobre os dons. Romanos 12, 31, nós vamos recitar todo. 1 Coríntios, 12, 31, vamos recitar todo o jogo. Vamos lá? Mas procurai conselho dos melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Muito importante. Então, que essa realmente seja a nossa oração, estar buscando e nos dedicando realmente a trabalhar nessa seara. Eu convido o irmão Márcio, que vai dirigir agora o hino de missões. Em seguida, nós teremos uma oração em favor dos missionários e dessa campanha que estamos vivendo agora em junho e vai se estender até julho.
Santo e bendito Deus, nosso Pai, te damos graças agora, Senhor Deus, por esse momento em que estamos aqui reunidos e estamos pedindo, Senhor Deus, por essa semana, pelos dons, pela família, por essa programação de Mulheres Cristãs em Ação que se inicia hoje, no domingo, e que durante toda essa semana estará reunida orando a Ti, Senhor, pela família e pelos demais dons de cada um. Esteja à frente dessa programação. Que nada, Senhor, que venha a ser feito, não seja, Senhor, a não ser para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos estar, Senhor Deus, conscientes dessa programação e marcarmos um encontro contigo durante toda essa semana aqui na Tua casa. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Irmãos, queremos avisar que a classe das crianças está funcionando com a irmã Jusilene. E também queria pedir a irmã Ana Maria, a irmã Osana e a irmã Marineide, uma reunião com a presidente da NCA Conjunto. Nós vamos ter agora um momento de entrega de dízimos e ofertas. Esse momento é um momento restrito para os membros da igreja. E a oferta hoje, que deve ser colocada na cestinha, será destinada à programação de educação feminina. Essa oferta é dividida entre o IBER, que fica no Rio de Janeiro, e o SEC no Recife. Nós estaremos levando essa oferta próximo sábado, na Igreja Ebenezer, onde terá a programação especial deste dia. Nós ouviremos agora o nosso conjunto coral.
espiritual. E estaremos enfocando um item muito importante para o crescimento nosso espiritual. Então nós contamos não só com a presença das moças, senhoras, meninas, mas também dos homens, dos mocinhos, né? Aqueles que têm interesse realmente de estar crescendo e despertando para realmente continuar levando a mensagem de Cristo às pessoas que ainda não conhecem. Nós somos uma agência, né? E essa agência tem que funcionar. E é uma das formas é nós estarmos sendo preparados para realmente atingirmos os corações das pessoas que tanto precisam do nosso auxílio. Então, cada dia dessa semana estará sendo recheada de atividades que ajudarão a transformar a vida de todas as pessoas que participarem. Será uma semana marcante, inesquecível e abençoada. E essa é a oração da MCA, que realmente nós possamos atingir, através desses 3 itens, né? O crescimento através de Jesus, transformando, despertando as vidas das pessoas da nossa igreja para o crescimento desta agência. Nós iremos agora recitar a nossa divisa, que se encontra em Efésios 4:12. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé. Eu vou pedir também ao pastor e à irmã Elisa que sentem ali, que eu vou pedir para fechar aqui um pouquinho a cortina, que nós estaremos preparando um cenário aqui de um início de despertação. Então os irmãos vão prestar bem atenção. O tema durante essa semana vai ser: desperta os dons que há em ti e exercita-os enquanto é dia. Vamos falar? Desperta os dons que há em ti e exercita-os enquanto é dia. Efésios 4:12. Deixa eu achar aqui, irmãos. Só um minutinho. Leamos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. MCA só deseja isso, que a igreja cresça para o aperfeiçoamento realmente do corpo de Cristo. Então essa é a nossa intenção e será um privilégio nós contarmos com a cooperação de todos os irmãos durante essa semana. Os irmãos podem se assentar. E eu gostaria que os irmãos também abrissem os cantores em 2 hinos que nós iremos, durante a narrativa aqui, que nós teremos uma apresentação, nós estaremos também pedindo auxílio da congregação. Nós iremos cantar o hino 447, é o primeiro hino, e o segundo é 419. Nós estaremos representando aqui quadro vivos de sono espiritual e um jogral intitulado Desperta teus dons e exercita-os enquanto é dia. Nós teremos a representação de 5 pessoas. E é uma maneira de nós estarmos nos interrogando. Qual delas eu estou enquadrada? Então, quantas lições nós poderemos estar usufruindo durante essa semana, a partir de hoje, daquilo que eu tenho que melhorar na minha vida cristã? Puxa vida, como estou passando? Meu Deus, já são 7h30. São 7h30 mesmo? Ah, simulação da MCA. Ah, mas eu tô cansada. Eu vou assistir minha novela, um pouquinho.
Pai, como eu estou com sono. Ai, hoje a visita ao hospital, mas eu estou com tanto sono. Ai, eu não tenho disposição para mais nada. Cada dia estou mais cansada. Hoje de novo. Quase não tenho ido aos cultos. E hoje não vou para a bênção. Estou com muito sono. Como eu estou irritada. Tudo tem saído errado para mim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado. Estou mal. Socorro. Há tanta carência, tanto trabalho que há poucos que servem. Deus, tem misericórdia, te espero de Deus. Desperta, desperta tu que dormes. Desperta e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta do que dormes. Desperta e levanta-te. Desperta, levanta-te e ouve. O Deus eterno tem coisas grandes e ocultas para revelar-te. Portanto, desperta. Desperta, já dormiste demais. Já perdestes muito tempo. Desperta! Muitos já se perderam por causa da tua indiferença, do teu comodismo, do teu sono espiritual. Desperta, tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta. Olha e vê quantos precisam da tua ajuda. Olha, o que podes fazer? Não te importa. Desperta. Deus quer usar tua vida, teus dons. Desperta e vê. Hino 447, nós iremos cantar a primeira, segunda e última estrofe. Não importa o seu mundo, os amigos morrer.
logo, enquanto partes. Rápido, rápido, urgente. Compadece-te, socorre, livra, liberta, ajuda. Usa os dons que há em ti enquanto é dia. Desperta os dons que há em ti. Desperta, descobre, usa e exercita-os enquanto é dia. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, hino 419, primeira e última estrofe. Rosana esteja orando nesse instante, intercedendo, para que realmente nossa igreja seja despertada, né, para tão árduo trabalho que ela tem em cumprir. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Pai por estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar usando as nossas vidas, que o Senhor esteja nos mostrando os nossos melhores dons, ó Pai, e que nós possamos estar acordados, né, ligados na obra, ligados a Ti, Senhor, prontos para o Teu trabalho, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa esta semana, Senhor, e fala conosco através desses programas, ó Pai. Nós Te pedimos e oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desde sentar, nós serviremos agora mais um número pelo nosso coral.
Peço-lhes que abram comigo em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Onde lemos o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres,
Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém. Desperta o dom que há em ti enquanto é dia. O tema do culto hoje à noite, nesta abertura da Semana em Foco de Mulher Cristã em Ação, é os dons espirituais. E é o dom espiritual também o tema da Convenção Batista Brasileira este ano. Então, as igrejas batistas no Brasil, as igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira no Brasil, estão voltadas para a questão dos dons espirituais. Estão refletindo sobre isto, e estão resgatando e redescobrindo essa doutrina, e mais do que isto, não é? Esta prática indispensável para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Uma das redescobertas da reforma do século XVI foi a do sacerdócio universal do crente. A reforma do século XVI recuperou, trouxe à luz verdades que haviam sido por longo tempo esquecidas e substituídas por outras práticas pelo cristianismo nominal da Idade Média. De sorte que a reforma do século XVI resgatou o postulado da Escritura como única regra de fé em prática. Não há nada que se equipare à Bíblia em termos de fazer ou deixar de fazer algo em termos de fé. Nem a tradição, nem o ensino da igreja, nem bulas ou concílios ou confissões de fé. Mas a Bíblia simplesmente, do Gênesis ao Apocalipse, é o livro no qual Deus fala à sua igreja, tem falado à sua igreja. Todas as práticas, doutrinas, comportamentos, quaisquer coisa que eu deva impor à minha consciência, só devo fazer isto em razão direta de um ensino claro e coerente das Escrituras Sagradas. O resgate de Jesus Cristo como único Salvador, solo Cristo, só Jesus Cristo salva, não é a igreja que salva, não são os santos que salvam, não é o sofrimento que salva, não é a oração que salva, não são os rituais que salvam, não é o batismo que salva, mas só Jesus Cristo salva. Único e suficiente Salvador foi outro resgate. Mas vamos nos deter neste, o chamado sacerdócio universal do crente, porque na Idade Média a igreja havia sido dividida em duas partes. Uma era a igreja discente, outra era a igreja docente. De sorte que algumas pessoas na igreja foram guindadas a intermediárias. Algumas pessoas na igreja foram diferenciadas dos demais membros da igreja. Então seria o profissional da igreja e o leigo. A definição teórica seria o sacerdote e o leigo, não é? O sacerdote seria aquele que teria uma prerrogativa a mais, ele seria diferenciado dos outros membros da igreja,
que aliás precisavam dele para ministrar os sacramentos, precisavam dele para fazer as intercessões, precisavam dele para conceder a absolvição, precisavam dele para assisti-lo na hora da morte, precisavam dele até depois da morte para celebrar rituais em intenção da alma de quem já partiu. Daí para uma hierarquia foi um passo, não? De sorte que o crente comum, o membro da igreja comum, ele nada representava, digamos assim, na estrutura da igreja, a não ser acompanhar, assistir e depender daqueles que detinham o poder sacerdotal. Nós não encontramos na Bíblia esse tipo de distinção. O que encontramos na Bíblia é que, na verdade, a igreja é um corpo com membros diferentes, cujo cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça e os crentes são os membros do corpo. De sorte que quem governa a igreja, quem legisla sobre a igreja, quem orienta a igreja, quem define as práticas da igreja é Jesus Cristo, e Ele o faz através das páginas do Novo Testamento, que é a constituição da igreja. Tanto os apóstolos, como os profetas, como os mestres e os outros dons são membros diferentes do corpo. Então, um membro não governa outro membro. A cabeça governa os membros. E os membros se integram no corpo em uma estreita e entranhável relação vital, porque o membro não sobrevive e não tem função fora do corpo, e uma relação de especialidade. Então, Jesus sim, Ele é o nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ele é o mediador único entre Deus e os homens, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, diz Paulo a Timóteo. Somos membros do corpo. E é nesta reflexão, é nesta esteira que Paulo escreve aos Coríntios, até para corrigir enganos da igreja a respeito dos dons espirituais. Quase todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para instrução apostólica, para orientação, para correção dos erros. E evidentemente você percebeu que ele começa se referindo à palavra ignorantes. O Senhor disse: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que ignorava essa questão. Ela estava muito confusa a respeito dessa questão. Então quem lê sobre os dons espirituais deve ler 1 Coríntios 12, 13 e 14, os 3 capítulos inteiros. Seria bom até que lesse a carta de Coríntios primeira, toda a carta. Seria bom que lesse Efésios 4, seria bom que lesse Romanos 12, que são as passagens clássicas sobre dons. Se nós alinharmos estas passagens paralelamente, fizermos a lista dos dons espirituais, nós teremos uma gama imensa de especialidades, não é? De diferenciação nessas habilidades dos membros do corpo, que evidentemente não é completa, não é? Paulo não fez a lista total dos dons e fechou essa lista. Evidentemente, a lista fica em aberto para outros dons que estão presentes na igreja, não mencionados. Além do fato de que alguns dons eram dons temporários, eram dons ligados aos apóstolos, Jesus e os apóstolos, aquela primeira geração, para credenciar o Evangelho e credenciar os seus pregadores da primeira geração. Dons que não iriam se perpetuar na igreja, inclusive de apóstolo. O dom de apóstolo não se perpetua na igreja, são os 12 e mais Paulo. Não há mais apóstolos na vida da igreja, nesse sentido da palavra. Mas nós vamos concluir alguma coisa aqui agora, nesta nossa rápida reflexão sobre os dons que têm que ser despertados em nós. Vamos ver uma definição de dom. Um dom espiritual
é uma capacitação especial. É uma capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo a todos os crentes, pela graça de Deus, para a edificação da igreja. Então vejam os elementos da definição. Dom espiritual é uma capacitação especial. Diríamos que era uma especialidade. Essa capacitação é distribuída pelo Espírito Santo. Terceiro, a todo crente, pela graça de Deus, para a edificação do corpo. 5 coisas. Então, se eu quero obedecer ao comando divino, e se eu quero, meus queridos irmãos, desempenhar o meu papel, a minha função no corpo, porque sou membro do corpo, e como membro do corpo eu não devo ser um membro inválido do corpo. Como membro do corpo eu não posso ser um membro alheio ao bem do corpo. Eu preciso funcionar para bem do corpo. Esse funcionamento não é de imediato para o bem do membro, é o bem do corpo. E em retorno, como uma realimentação para o meu bem. Então, quando eu funciono, quando o meu dom é exercido, esse dom não é para a minha edificação pessoal. Esse dom é para a edificação do corpo da igreja. E à medida que cada membro exerce a sua tarefa, a sua função específica, e o corpo tem saúde, em contrapartida, este membro que faz parte do corpo tem saúde. É uma ação reflexa. Então jamais o dom espiritual é para a edificação egoística. O dom espiritual não é para o enlevo do próprio crente. O dom espiritual não é para o proveito próprio do crente. O dom espiritual é para a edificação da igreja. Vamos rapidamente cada item. Primeiro, o dom espiritual é uma especialidade. É uma capacitação especial. Então você quer saber qual é o dom? Para você despertar esse dom, você tem que saber que você recebeu de Deus uma habilidade. Você recebeu de Deus uma especialidade. Você recebeu de Deus uma capacitação específica. Algo que para você descobrir iria na direção, por exemplo, de alguma coisa que você goste de fazer. Alguma coisa que lhe seja prazerosa, alguma coisa que seja gostoso você fazer, algo que você se sinta à vontade realizando. E algo através do que você se sinta realizado. Se sinta à vontade realizando, e através dessa realização você se sinta à vontade e realizado. Então a primeira dica, a primeira pista para que eu saiba qual é o dom que Deus me deu, é ficar pensando que pendor eu tenho. Qual é o forte da minha vida? Qual é o forte da minha personalidade? O que é que flui mais naturalmente naquilo que eu faço, naquilo que eu funciono? Alguns gostarão da música, outros se sentirão bem ensinando, outros gostarão de administrar, outros gostarão de trabalhar com números, outros se sentirão bem fazendo uma visita de conforto, outros gostarão de pregar, outros gostam de evangelizar, outros gostam de escrever, outros gostam de artes cênicas, representar. Outros gostam de tratar de doentes, cuidar de idosos. Outro ama as crianças de uma maneira toda especial. Outros são abertos para o relacionamento, fazem contatos com facilidade. Olha, a lista seria imensa, mas estas informações são básicas para que você sonde o seu coração, para que você se examine, você se conhece e você perceba
o que eu posso, o que eu gosto de realizar, o que eu realizo com naturalidade. Qual seria a atividade, qual seria a função onde eu me sentiria à vontade dentro dela. Então, uma habilidade especial. Segunda, concedida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o executivo da Trindade. É Ele quem é o depositário dos dons, né? O doador dos dons é Cristo. Os dons vêm de Deus, mediante Cristo, mas o Espírito Santo é o executivo. Como que José no Egito, né? Tinha Faraó e José era o executivo na distribuição do trigo lá para o povo que estava ameaçado de morrer naquela fome terrível que lá aconteceu. Iam todos a José e José fazia a distribuição. O Espírito Santo é a fonte, por isso é que se chama dom espiritual. A palavra bíblica é carisma. Carisma. Por isso algumas igrejas pegaram essa palavra grega e disseram: nós somos carismáticos. Até uma terminologia hoje até técnica, né? As igrejas carismáticas e as igrejas não carismáticas. Isso não é verdadeiro. Toda igreja é carismática, no sentido de que toda igreja é dotada de dons espirituais. Nós não somos carismáticos terminologicamente, como uma denominação, mas somos carismáticos eclesiologicamente, porque como igreja nós somos membros e como membros temos funções diferentes. Então toda igreja é carismática. Toda igreja, os batistas são carismáticos nesse sentido. Graças a Deus por isso. Já vimos aqui hoje muitos dons sendo exercidos. Então é engano pensar que existe uma igreja que não seja carismática, porque carisma significa dom. Carismático significa aquilo que se relaciona a um dom espiritual. Aliás, a coleção de dons chama-se carismata. No grego, carismata significa coleção dos dons carismáticos, dos dons espirituais. Então saibam disso. Saibam disso. É por isso que Paulo vai dizer que ninguém pode confessar que Jesus é Senhor sem o Espírito Santo. Ele que opera isso. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Terceiro, esses dons são distribuídos a todo crente. Todo crente. Então temos uma verdade que não existe um só membro na igreja que não tenha pelo menos uma capacitação dada por Deus. O que acontece muitas vezes é que o crente não descobriu ainda qual é o seu papel no corpo. Ele não descobriu ainda qual é a função no corpo. Por falta de orientação, muitas vezes, não é? Por falta de oportunidade, muitas vezes. Mas o fato é que alguns crentes nem sabem os dons que têm. Estamos vivendo então um momento, inclusive na nossa igreja, nesse instante, em que nós vamos trabalhar em cima disso. Nós vamos aplicar até um teste para ajudar os irmãos a descobrirem os seus dons. Nós temos um objetivo de um dia, não muito longe deste, se nós perguntarmos a qualquer crente aqui qual o seu dom, que ele saiba dizer. Isso é possível descobrir. Então, não há um crente, não há um membro do corpo que não tenha um dom de Deus, pelo menos. Sabe por quê? Porque o ministério que você vai desenvolver depende do dom. Não existe ministério sem dom. A outra verdade ligada a isso é que nenhum cristão tem todos os dons. Não há um membro da igreja que tenha todos os dons ele sozinho. Isso seria uma coisa monstruosa. Você já pensou? Uma pessoa que cantasse soprano, contralto, tenor, baixo, ele mesmo regesse, ele mesmo tocasse o piano, ele mesmo dirigisse o culto, ele mesmo pregasse, ele mesmo ensinasse, ele cuidasse das crianças, do aniversário, fizesse a ata da igreja e o relatório financeiro, e fosse diácono, servisse a ceia, ele mesmo vai lá. Não, isso não existe. Exatamente por causa dessa interdependência.
essa coparticipação, essa cooperação. Então, nenhum membro tem todos os dons, por isso que nenhum deles é autossuficiente. Por isso que eu não posso subsistir normalmente como um servo de Deus, uma serva de Deus, como membro do corpo, se os outros membros não ministrarem para mim, ao tempo que eu ministro para eles. Então não há um sacerdócio que ministra e um povo que recebe a ministração. Isso não existe. O sacerdócio é universal, porque todos os crentes têm dons. Todos os crentes, diferenciados. E nenhum deles tem todos. E aí é que está a beleza. Quarto e penúltimo. Os dons são distribuídos pela graça de Deus. O que isso significa? Significa que o dom é dado por uma benevolência do Senhor. O dom é dado por uma misericórdia do Senhor. O dom é dado por uma dadivosidade de Deus. Não é porque a pessoa mereça, ou a pessoa escolha, ou a pessoa seja especial. Ele concede graciosamente. Então você tem esse dom, não é porque você seja uma pessoa especialmente diferenciada das outras. Os crentes são todos iguais diante de Deus. Todos os irmãos são membros iguais. Nenhum de nós é uma elite, nenhum de nós é o predileto, é o favorito de Deus. Todos são filhos de Deus igualmente, a quem Ele distribui o seu amor igualmente. Desta forma, Ele mesmo, por graça, não é por merecimento. Ele tem aquele dom porque Ele mereceu. Deus, ninguém merece. Então Ele é dado graciosamente. É uma dádiva de Deus. Você recebe esse presente de Deus para funcionar no corpo. E finalmente, ele é dado para a edificação do corpo. Lembram-se que dissemos lá que o dom não é para a edificação da pessoa. É por isso que Paulo desejava que na igreja todos soubessem os seus dons, e todos os dons na igreja tinham que ser úteis. Não pode haver dom inútil. E o que aconteceu em Corinto, que eles começaram a falar lá uma linguagem que ninguém entendia, e Paulo diz: não é para fazer isso na igreja não. Na igreja tem que falar palavras que o outro eu ouço e diga amém perto de você. Se você está falando uma coisa que ninguém entende, cala a boca, fica aí quietinho no seu canto. Na igreja ninguém fale que ninguém entende. É preciso falar para o irmão entender, ser edificado e dizer amém. Exatamente porque os coríntios estavam achando que o suprassumo da espiritualidade era um blá 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 ininteligível, que eles diziam: olha, estou num nível espiritual que você não pode nem entender. Eu estou tão alto que eu mesmo não me entendo. Então Paulo vai na direção de corrigir isso. Ele diz: senhores, eu quero falar na igreja 5 palavras que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, que 10 mil numa língua que eu não seja entendido. Por quê? Porque não há razão de eu tomar o tempo dos irmãos se não estou transmitindo algo que os irmãos possam compreender e aplicar na vida prática, que edifique a igreja, mesmo que isso edificasse a mim. Mas se não edifica a igreja, não tem valor como dom espiritual. Então, o teste do dom é o seguinte: edifica a igreja? Edifica a igreja? Desperta o dom que há em ti. O que acontece é que às vezes fica ali dormindo, não é? Que nem as 5 que estavam aqui na frente. E elas estavam na cadeira, tem gente que está já na cama há muito tempo, não é? Dormindo espiritualmente. Então desperta o dom que é em ti, descubra qual é ele, desenvolva esse dom, e você será uma bênção. Deus usa pessoas preparadas, e muitas vezes o dom está ali, está em bruto, está grosseiramente, né, encravado nas veras da nossa alma, e nós não usamos. Paganini, um dos grandes mestres da música do passado, era um músico de uma orquestra na Europa. E acontece o seguinte: Paganini não enxergava direito.
Então, para tocar bem, ele precisava decorar todas as partituras dos outros instrumentos. Então, ele trabalhava muito mais do que os outros, porque além de estudar as partituras do instrumento dele na orquestra, ele tinha que estudar as partituras dos outros segmentos da orquestra para que ele soubesse exatamente quando entrar. E aconteceu um fato interessante a certa altura. Um dia ia ser dado um grande concerto, a casa estava cheia, o teatro estava cheio, as autoridades presentes, tudo montado, e de repente o maestro principal fica impossibilitado de conduzir a orquestra. Mas aí eles se lembraram que havia um dos músicos que conhecia todas as peças, todas as partituras. E Paganini naquele dia foi guindado ao regente da orquestra e se tornou imortal, um dos maiores maestros de todos os tempos. Sabe por quê? Ele não só tinha o dom da música e despertou esse dom, mas ele se preparou, ele burilou, ele aprimorou o uso do seu dom e usou dele o máximo, tirou dele o máximo. Desperta o dom que é em ti enquanto é dia. A igreja precisa de você. Cada membro desse corpo de Cristo é indispensável para o seu bom funcionamento. Nós iremos neste momento, antes do encerramento do nosso culto, entregar para os diáconos as credenciais e entregar os certificados. Eu vou chamar os irmãos então que venham buscar o seu certificado e a sua carteira. Nós estamos dando uma credencial, que é uma carteira para que eles se identifiquem onde forem. É o Antônio Hernandes Prado, o Luiz Carlos Bonifácio, por favor, vamos buscar, a Ivanete Santos Leal Carossi, o Enzo José Carossi, o Lucas Alves Coutinho, a Hilda Inês Jacó da Silva, a Wanda Alves de Souza, a Maria Zilma Cavalcante, Pedro Souza de Oliveira Filho, o Gervásio de Souza Brandão, todos esses são ministros do Ministério Diaconal, receberam de Deus esse dom especial. Francisca Maria Bumbers, Maria Aparecida Soares, Donizete de Fátima Bertramelli, Valdedei de Oliveira, José Paulino Cavalcante, Jeremias Vieira de Medeiros, Henrique Pereira Soares, Selma Xavier Lopes de Oliveira e Ananias Pereira da Silva. Esses dons já estão despertados. Deus desperta os outros, né? Nós iremos fazer só uma pequena manifestação do que nós iremos ter durante a semana. E os irmãos, tem alguns irmãos aqui que estão se preparando para que realmente esses encontros sejam agradáveis.
né? Principalmente porque eles estão buscando a Deus para transmitir aquilo que precisam transmitir durante a semana. Se você quer saber qual é o seu dom, nós teremos o pastor Paulo na segunda-feira trazendo a fantástica descoberta dos dons e sua finalidade. Ele inclusive vai aplicar um teste. Então, se você quer saber qual é o seu dom específico, venha, participe desse teste, venha conhecer aquilo que você precisa saber para identificar, né? No dia 19/6, que é na terça-feira, exercita meus dons no lar. E quem vai ser responsável para trazer isso para nós vai ser o casal irmão Fraia e irmã Sária. E nesse dia nós gostaríamos que você trouxesse a chave da sua casa. Eu sei que às vezes seu filho está na escola durante o período noturno, ou alguém está trabalhando, mas aqueles que estiverem em casa, venha e traga a sua chave, que vai estar representando realmente que todos estão aqui do seu lar. Você tem interesse de saber se realmente você está exercitando o seu dom no lar? Venha participar dessa palestra que o irmão Fraia e a irmã Sária estarão sendo responsáveis. Na quarta-feira, exercitando meus dons na igreja. Quem vai estar nos ministrando esse tema vai ser o Rofier e a Vilma. No dia 21/6, que vai ser na quinta-feira, exercitando meus dons na vizinhança. Quem vai nos trazer é o pastor. Então, se você tem algum vizinho que você tenha condições de trazer, traga, porque você já está exercitando antes de se envolver com a palestra que o pastor trará na quinta-feira, né? Então, é uma forma dos membros que estão aqui mais próximos de estar trazendo, e os que estão longe, se conseguir, também tragam visitante na quinta-feira. Na sexta-feira, exercitando meus dons no ministérios com casais. Adivinha, né? Quem vai trazer? Júlio e Silvia, né? Estarão ministrando também esse tão importante tema. E de segunda a sexta nós estaremos com esses cultos sendo ministrados às 20 horas. Só no sábado que nós começaremos às 19 horas e será o encerramento. Então nós deixamos aqui um desafio para cada orientador de cada dia, que traga o resultado que você achou durante a semana, aquilo que edificou, né? Aquilo que você adquiriu de experiência no momento que você passou com esses grupos, para que realmente nós tenhamos aqui um encerramento digno, um encerramento que realmente houve um despertamento de dons mais graduado, porque a gente já sabe que existe, né? Mas de repente aquele irmãozinho que às vezes não tinha se apercebido que ele tinha outros dons, ou às vezes aquele dom que estava um tanto abafadinho e ninguém sabia, é o momento de estar realmente refletindo e buscando a Deus para que Ele mostre realmente qual é o dom que você deve exercer na sua vida cristã. Nós estaremos passando a palavra ao pastor, que estará fazendo a bênção apostólica. Então nós agradecemos a todos os visitantes que estão aqui conosco. Venham outras vezes, para nós é uma honra tê-los aqui. E agradecemos também a todos os irmãos que estiveram presentes e que tenham uma boa semana. Após a oração, todos aguardem. O coro tem o pós-lúdio. E só mesmo depois que o coro encerrar, nós estaremos nos retirando. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pelo dia de hoje. Nós te damos graças por esta hora abençoada e abençoadora, que passamos juntos louvando o teu santo nome e recebendo, Senhor nosso Deus, da tua palavra e de cada parte deste culto, os estímulos que todos precisamos para um despertamento espiritual genuíno, que redunde no ministério de cada crente, exercido com fidelidade, à luz do dom que cada um recebeu de Deus. Que toda a igreja seja despertada, no sentido de que cada membro não só descubra e desperte o dom que é em si, mas que o consagre integralmente para o bem do corpo, para o que for útil para a edificação da igreja. E nós oramos agora que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o amor insondável de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo em toda a face da terra, desde agora e para sempre.